Olá, meus irmãos e amigos. Nós vamos falar nesse vídeo de uma questão muito importante. Essa questão é acerca da fidelidade às Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas, elas são fiéis, elas não mudam e nós precisamos ser fiéis à Escritura Sagrada, à palavra do Senhor. Em João capítulo 14, versículo 22, um determinado homem, discípulo de Jesus, Judas, o não Iscariotes, faz ao Senhor Jesus uma pergunta. Ele pergunta assim: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? É como se Judas perguntasse ao Senhor Jesus: Senhor, de onde o Senhor tirou que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? O Senhor vai se manifestar somente a nós? Por que não vai se manifestar ao mundo também? Jesus responde a ele: Se alguém me ama, Judas, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor Jesus deixa bem claro acerca da fidelidade à Escritura Sagrada. Jesus mostra que aqueles que o amam guardará a sua palavra. Ou seja, a pessoa terá um zelo em guardar a palavra de Jesus. E para isso a pessoa vai ter que ter um discernimento de qual palavra é de Jesus. Porque as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a sua voz e o seguem. Então é necessário um discernimento, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo onde é apresentado muitos tipos de evangelhos. Mas o evangelho de Cristo é aquele evangelho que nos mostra a malignitude do nosso pecado e nos mostra que Cristo nos perdoou, que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar essa tão grande dívida que tínhamos para com Deus. Cristo riscou essa cédula. Esse é o evangelho. É o evangelho que aponta para Cristo, que nos faz arrepender dos nossos pecados e apegarmos às sagradas Escrituras. Então, essa é a importância de sermos fiéis à Escritura, de não deixarmos o evangelho e nos apegarmos a vãs filosofias, às doutrinas contrárias, que hoje são muitas. Nós precisamos ter um crivo e um critério acerca daquilo que nós estamos ouvindo, acerca daquilo que nos está alimentando espiritualmente. Então Judas faz uma pergunta ao Senhor Jesus e Jesus responde a ele. E essa pergunta que Jesus responde a ele nos ensina muito, queridos irmãos que estão me acompanhando. Essa pergunta nos ensina que o Senhor Jesus vai se manifestar a um determinado grupo de pessoas. E esse manifestar de Jesus é nós vermos a face de Jesus, é nós vermos a revelação de Jesus. Sim, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra do Senhor diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, essa santificação e esse ver o Senhor é a manifestação de Cristo. Mas como que uma pessoa vai viver em santificação, separado do mundo, se não guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, se não guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo? A maior evidência que nós amamos a Deus não é as nossas longas orações clamando: Senhor, como eu amo o Senhor, ou não é o dízimo que nós devolvemos dizendo: olha, Senhor, isso é do Senhor e eu amo o Senhor, é por isso que eu estou entregando. Não é somente isso. A maior evidência de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo é quando guardamos a sua palavra dentro do nosso coração. É como o salmista disse: tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então há uma necessidade de guardarmos a palavra do Senhor, de sermos fiéis à palavra do Senhor, de sermos fiéis em todos os sentidos na palavra do Senhor. E já vou logo dizendo que não é fácil. Vai ser momentos de renúncia, e sempre é. Servir a Deus é a melhor escolha que nós fazemos e é a escolha que mais nos custa, porque custa a nossa própria vida. Aquele que perder a sua vida por amor a mim,
a Shalaá. Então nós temos que estar dispostos a perder a nossa própria vida, a perder os nossos próprios conceitos para se adaptar à palavra de Deus. E continuando esse ensinamento da parte do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar os irmãos a irem comigo para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele exorta o jovem Timóteo a algo muito importante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Meu querido amigo, você que está ingressando no corpo de Cristo, você que está chegando agora, olha, eu tenho algo a te dizer. Permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça na fé. Não deixe nada roubar a sua fé. Não será fácil. É necessário, como já foi dito aqui, muita renúncia, mas permaneça, porque muitos são os que não permanecem. Muitos são os que são levados pelo mundo, levados pelas obras da carne, levado pelas astutas ciladas do inimigo, mas nós temos que permanecer naquilo que nós aprendemos, sabendo que nós não aprendemos de qualquer um, nós aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo, porque toda palavra que aqui está, nós continuaremos a leitura, vai nos dizer que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus ditou cada palavra que está aqui, é a revelação do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que permanecer nisto que nós aprendemos, no evangelho genuíno, no evangelho verdadeiro, no evangelho que confronta, e esse confronto nos faz abandonar o pecado e se apegar ao Senhor nosso Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, dizendo a todos os servos do Senhor Jesus Cristo, inclusive a nós hoje, porque a palavra de Deus, ela não muda, a cultura tem mudado, os valores estão todos invertidos, mas a palavra de Deus, todavia, continua firme, esse fundamento continua firme para todos sempre, porque o Senhor Jesus nos afirmou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos irmãos, continuando, no versículo 15 de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É sagradas escrituras que nos torna sábios para a salvação, que nos dá um entendimento que nós precisamos para viver neste mundo, um entendimento para não cairmos em pecado, um entendimento para não abandonarmos a Deus, um entendimento para vivermos nos caminhos do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá esse entendimento, que nos dá essa sabedoria. Não é uma sabedoria que vem do mundo. Há muitos homens no mundo que têm sabedoria imensa em muitas áreas, muitos homens formados em muitas faculdades, só que há muitos que não têm essa sabedoria que o torna sábio para a salvação. Então essa é a sabedoria que nós precisamos, o entendimento que nós precisamos está na Sagrada Escritura. No versículo 16, a palavra de Deus diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar o que é certo, para repreender, nos repreender quando nós erramos, para corrigir, para nos corrigir, nos mostrando como tornar certos. E essa Escritura é para nos instruir em justiça, para permanecermos certos. É por isso importante dedicarmos a Escritura Sagrada para nós sermos instruídos por Deus, para permanecermos firmes, porque a Escritura Sagrada, ela aumenta a nossa fé. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, de sorte que a fé
vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que produz fé, é a palavra de Deus, é a Escritura sagrada. Há muitos esforços da parte do maligno para que a gente não pare para ler, para meditar e estudar a Sagrada Escritura, porque isso produz fé. E o inimigo não quer que nós tenhamos fé, porque se nós estivermos fracos, duvidosos, com duplo ânimo, então nós somos levados pela sua astúcia tentação. Então, permaneça naquilo que você aprendeu, sabendo que não será fácil, mas, como o Senhor Jesus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esteja na graça de Cristo todos os dias, sempre pensando nas coisas que são do alto. Às vezes vem uma tentação, vem uma aflição, mas pense não. Eu vou para um lugar que é melhor do que aqui. Eu preciso perseverar até o fim, porque somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Eu preciso permanecer, porque a coroa será dada àqueles que permanecerem naquilo que aprenderam do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.